A gente vai falar agora sobre o processo de formação da Itália. Em meados do século XIX, a Itália não existia como um país unificado. Na verdade, ela era fragmentada em diversos territórios que a gente vai dividir entre norte, centro e sul daqui a pouquinho. Portanto, a aula de hoje, o objetivo principal é a gente entender o processo de unificação dessas regiões, a unificação do continente italiano. E essa unificação do continente italiano parte de um projeto lá do norte, de uma região do norte, de um reino lá do norte, que é o reino do Piemonte Sardenha, um reino moderno, um reino industrializado, que era governado pelo rei Vítor Emanuel II, que por sua vez tinha um ministro que vai organizar esse projeto de unificação monárquico da Itália, do país Itália. Esse ministro se chamava Cavour. É interessante destacar que esse projeto também é conhecido como Risorgimento, né, até mesmo porque parte significativa aí desse projeto, dessas ideias, surgiram nesse jornal, nesse pequeno diário aí chamado Risorgimento. Então esse movimento acaba adquirindo esse nome, que é o nome do Risorgimento. E esse projeto é importante que a gente perceba que é um projeto monarquista. Vale a gente destacar também que a ideia de se formar um país chamado Itália é uma ideia de características burguesas. Ou seja, a burguesia do Piemonte Sardenha percebe que quanto maior for o território do país, no caso seria a Itália, maiores são as possibilidades econômicas dessa burguesia. Portanto, a gente tem que pensar que o projeto de unificação é um projeto burguês. E, sobretudo, o nacionalismo, o sentimento do nacionalismo tão importante para se formar esse país vem da justificativa que o Cavour, lá do Piemonte, vai dar em nome desta burguesia, que é a justificativa, na verdade, do resgate da grandiosidade do Império Romano. Portanto, a ideia é: a Itália agora vai ressurgir. A Itália já foi grande, a Itália já foi um dos maiores impérios já vistos pela humanidade. Portanto, é hora da Itália ressurgir. Certo? Essa é a lógica do processo de unificação. Dentro desse processo, nós vamos ter outros personagens, como por exemplo o Giuseppe Garibaldi no sul, né? Um cara que vai organizar as tropas populares contra ali a região das duas Sicílias, né? Uma das últimos remanescentes aí da dinastia dos Bourbons na Europa. Enfim, daqui a pouquinho a gente fala melhor sobre o Giuseppe Garibaldi. Bom, a Itália, né, a Península Itálica, nesse momento aqui, era dividida em três partes. Vamos colocar aqui a região do norte, mais importante destacar essa questão aqui do reino do Piemonte Sardenha, é a partir daqui e do ministro Cavour que nós vamos ter o processo de unificação. Vale a gente destacar também essa região aqui das outras cidades da região do norte, principalmente a região aqui de Veneza, que era controlada pela Áustria, pelo Império Austro-Húngaro, que dominava essa região. Portanto, a Áustria é um entrave dentro do projeto de unificação que parte do Piemonte Sardenha, o que vai levar o Piemonte a diversos conflitos com a Áustria nesse sentido. As terras aqui da região central da península pertenciam à Igreja Católica e, por sua vez, eram protegidas, eram tutoradas pela França, que era governada pelo Napoleão III naquele período. Tudo bem? E aqui, ao sul da península, nessa região do sul da península, nós temos ainda a dominação dos Bourbons, que ainda tinha um vínculo com o Estado Nacional da Espanha. Portanto, aqui no sul surge uma importante figura que é o Giuseppe Garibaldi, que por sua vez é o cara que vai organizar tropas populares, né, cuja ideologia era uma ideologia republicana, nacionalista, para essa unificação da Itália. Ok? Portanto, esse processo de unificação da Itália vai ter lá no norte o senhor Cavour, ministro do Piemonte. No sul, nós vamos ter o Giuseppe Garibaldi. Então a gente destaca a participação dessas duas personagens históricas muito importantes. Embora o Cavour, lá no norte, tenha uma ideologia claramente monarquista e o Giuseppe Garibaldi tenha uma ideologia claramente republicana. Só que dentro do processo de formação, o Garibaldi acaba abrindo mão desse processo, dessa ideologia republicana, e ajuda Cavour nesse processo de unificação e aceita o projeto monarquista que vem do norte do Piemonte. Lá no sul, então, voltando para cá, lá no sul, a gente percebe que o Garibaldi consegue dominar ali a região das duas Sicílias com seu exército, chamados camisas vermelhas, camisas rojas, né, ali na região do sul. Ele consegue, então, dominar essa região
região do sul, ele é uma das grandes figuras importantes, dos grandes heróis da Itália, e entrega as terras para o Piemont dentro desse processo de unificação. Contra a Áustria, o Piemont lutou, ganhou várias guerras, embora esse processo não seja totalmente conclusivo, principalmente no que diz respeito à região de Veneza, onde ele vai conseguir anexar essa região aqui do norte, aqui a região de Veneza, no momento em que essa Áustria luta contra a Alemanha, contra a Prússia, no processo de unificação da Alemanha, que a gente vai ver melhor no próximo vídeo. Com relação às regiões do centro da Itália, nós vamos ter um sério problema, porque essas terras pertenciam à Igreja Católica, o que vai levar a Igreja Católica a um conflito com a Itália e vice-versa, numa questão chamada questão romana, que só vai ser resolvida lá na frente. Portanto, concluindo a questão aqui da Itália, a gente tem na região do norte guerras inconclusivas, até mesmo porque a Áustria continua dominando algumas cidades, algumas regiões que os italianos dizem ser de maioria italiana, o que vai levar inclusive a um conflito muito maior lá na frente, e toda a rivalidade da Itália lá com a Áustria na Primeira Guerra Mundial. Então, uma das causas da Primeira Guerra Mundial são essas terras, né, inconclusivas que nós temos aqui no norte, ok? A gente tem aqui na região central a questão romana, um conflito bastante interessante que envolve a Itália e a Igreja Católica. Onde essa questão só vai ser resolvida lá na frente, na ditadura do Benito Mussolini, na década de 30 do século XX, no chamado Tratado de Latrão, onde a Itália oferece a região como um estado independente do Vaticano, como se fosse alguns quarteirões, um bairro incrustado no meio da cidade de Roma, que vai ficar sob controle da Igreja Católica. Então, assim se resolve essa questão romana, esse conflito entre Igreja Católica e Itália. E no sul, nós vamos ter uma intensa marginalização. É importante destacar que o sul não acompanhou o processo de modernização do norte, até mesmo porque não houve esse projeto de incentivo de modernização da região do sul, levando muitas vezes os indivíduos do sul a migrarem para regiões como Estados Unidos e até mesmo Brasil, para trabalhar aqui essas lavouras cafeeiras que se desenvolviam aqui, né, que se expandiam durante o período da regência e segundo reinado. Okay? Então a Itália se forma desta maneira. Nas guerras do norte contra a Veneza, embora elas tenham sido inconclusivas, o que só vai se resolver de fato mesmo na Primeira Guerra Mundial, a questão romana no centro, o conflito com a Igreja Católica, que se resolve depois na ditadura do Mussolini, na década de 30, e o sul, que é anexado a partir das guerras do Giuseppe Garibaldi, entregue à região do norte, mas que vai ser totalmente marginalizado, gerando ali uma enorme miséria e problemas sociais, que levam muitos imigrantes aí para os Estados Unidos e para o Brasil, entre outras regiões, ok? Faça o exercício, daqui a pouco a gente fala sobre a Alemanha.